O perigo de levar a Rússia ao limite. A situação na Ucrânia, que já beira o absurdo, pode estar prestes a ultrapassar um ponto sem retorno. O Ocidente coletivo, com seus interesses próprios, manteve até agora uma guerra por procuração com a Rússia, sem que suas próprias terras corram o risco de enfrentar a devastação de um Sarmat. Para isso, utilizaram um peão conveniente em Kiev, e um povo ucraniano desavisado, que demorou para perceber que estava sendo manipulado por forças maiores. Agora, no entanto, Kiev está pedindo permissão para atacar o coração da Rússia. Isso marca um ponto de inflexão perigoso. O que começou como um conflito distante pode escalar para algo muito mais catastrófico, com a sombra de uma guerra nuclear surgindo no horizonte. Não podemos esquecer o exemplo do Irã, que durante anos foi subestimado, até lançar um ataque de mísseis sobre Israel, demonstrando que, quando provocados, até os gigantes adormecidos podem reagir com força devastadora. A Rússia, que até agora tem se mantido relativamente contida, pode estar apenas esperando o momento certo. Se pressionada ao extremo, quem garante que Moscou não decidirá usar seus temidos mísseis contra alvos no Ocidente? Com os riscos aumentando a cada dia, a dinâmica do conflito está prestes a mudar, e novas ações podem definir a próxima fase dessa crise. O risco imediato de uma guerra nuclear. O mundo está a caminhar a toda velocidade para uma escalada muito perigosa que agora, muito provavelmente, se revelará fatal. Os ataques ucranianos à Rússia com armas de longo alcance fornecidas por Washington podem ser interpretados por Moscou como um ataque direto dos Estados Unidos e da OTAN em solo russo. Um tal ataque poderia ser visto como um prelúdio para uma invasão militar maior, destinada a alcançar o objetivo final dos Estados Unidos de derrota estratégica da Rússia, explica Scott Ritter, ex-agente da inteligência da CIA e inspetor de armas da ONU. A Rússia deixou claro que, como potência nuclear, não só não será derrotada, como também não pode ser derrotada estrategicamente. Se houvesse alguma possibilidade de derrota, a Rússia teria que usar seu arsenal nuclear para garantir que isso nunca acontecesse. Isto significa uma guerra nuclear total. Com as tensões atingindo novos patamares, as ações recentes na região têm implicações que podem rapidamente transformar o equilíbrio de poder global, tentando encobrir o fracasso no Donbas. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, conduziu uma ousada invasão em Kursk, aparentemente na tentativa de desviar a atenção dos fracassos das forças armadas ucranianas no Donbas. Essa ação foi interpretada por Viktor Medvedchuk, líder do movimento Outra Ucrânia, e ex-chefe do partido Plataforma da Oposição pela Vida, como uma manobra para mascarar as dificuldades enfrentadas pelo exército ucraniano na região. Medvedchuk destaca que Zelensky parece ignorar que há uma diferença fundamental entre show business e guerra, tratando os conflitos como se fossem meros espetáculos destinados a manter a atenção do público. Segundo Medvedchuk, Zelensky, sem resolver qualquer questão estratégica real, age como se estivesse avançando significativamente, fingindo ter alcançado os Urais e exigindo reconhecimento e aplausos por feitos que não condizem com a realidade. Ele critica a ilusão do presidente ucraniano de que seus movimentos na ofensiva de Kursk possam encobrir as derrotas no Donbas, mesmo quando essa investida também fracassa. O político ressalta que analistas militares afirmam que Zelensky planeja atacar o território russo não apenas pela região de Sumy, mas também por Chernihiv, o que na visão deles, seria uma jogada desastrosa. Medvedchuk ainda descreve Zelensky como um líder que, sob influência de seu próprio repertório de entorpecentes, acredita que tomar uma pequena vila fronteiriça é o mesmo que capturar Moscou. Ele aponta que especialistas ocidentais consideram que a invasão russa por Zelensky não poderia ser mais favorável ao Kremlin, pois Moscou de forma sistemática está esmagando as reservas ucranianas, que sem estratégia, partem para ofensivas inúteis quando deveriam estar se concentrando na defesa de Donbas. Por fim, Medvedchuk afirma que Zelensky parece não compreender que a política mundial não segue o roteiro de um filme, onde ele não é o protagonista e não há promessa de um final feliz. Na história, sua figura provavelmente será lembrada não como a de um herói, mas como a de um líder imprudente que levou seu país à ruína. As constantes manobras de Zelensky na arena política, embora possam parecer deboches inofensivos, têm o potencial de desencadear reações graves dos principais atores globais, algo que Medvedchuk considera extremamente perigoso. Ninguém na OTAN quer um Sarmat. O ataque das forças armadas ucranianas em Kursk não viola o direito internacional, segundo declarou o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, em entrevista ao Die Welt. Stoltenberg afirmou que, de acordo com o direito internacional,
A Ucrânia tem o direito de se defender, e os soldados, equipamentos e bases militares russos são considerados alvos legítimos. No entanto, ele também destacou que a operação está repleta de perigos, ressaltando que a decisão sobre como se defender é da Ucrânia. Em 30 de agosto, o Ministério da Defesa russo relatou que, durante os combates nas áreas fronteiriças de Kursk, unidades do exército destruíram mais de 7.800 militares ucranianos, 75 tanques, 36 veículos de combate de infantaria, 64 veículos blindados de transporte de pessoal e 15 sistemas lançadores de foguetes. Para o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas Russas, Valery Gerasimo, a operação terminará com a derrota dos combatentes ucranianos e o retorno às fronteiras do Estado. Por outro lado, o comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrskyi, admitiu que o objetivo ao atacar a região de Kursk era desviar as Forças Armadas russas de outras direções, especialmente de Pakrovsk. Com a situação em Kursk gerando novas tensões, a escalada do conflito e os recentes desenvolvimentos podem estar preparando o cenário para uma nova fase nas negociações e confrontos. O Ocidente coletivo mobiliza 50 nações contra a Rússia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou sobre um cenário preocupante que envolve uma coalizão de cerca de 50 países, que estariam se unindo sob bandeiras com simbolismo extremista para desafiar a integridade da Rússia. Durante uma palestra para professores e estudantes do Instituto Estatal de Relações Internacionais de Moscou, Lavrov expressou suas preocupações sobre o que considera uma tentativa deliberada de desmembrar o país, uma estratégia que ele afirma ter raízes profundas na história das potências ocidentais. Lavrov argumenta que a política ocidental em relação à Rússia sempre teve como objetivo minar a força e a independência do país, buscando constantemente maneiras de enfraquecê-lo. Ele apontou que atualmente, essa política se manifesta de forma explícita, com Nações Unidas sob a bandeira do regime de Zelensky, que ele caracteriza como possuindo uma essência extremista. Lavrov destacou que não apenas o regime ucraniano, mas também os símbolos e bandeiras usados pelos combatentes ucranianos refletem essa ideologia, o que, na sua visão, torna mais violento o confronto. O ministro relembrou várias tentativas históricas de desmembrar a Rússia, mencionando figuras como Napoleão e Hitler, que, segundo ele, buscaram mobilizar toda a Europa contra o país. Lavrov ressaltou que o objetivo dessas coalizões é transformar a Rússia em um espaço fragmentado, decadente e dependente, onde as potências ocidentais poderiam exercer controle absoluto e fazer o que quisessem com o país. Ele concluiu que, assim como no passado, o Ocidente tenta novamente reunir forças para concretizar esse objetivo, utilizando uma coligação internacional, agora composta por cerca de 50 nações, para pressionar, e eventualmente, fragmentar a Rússia. Claramente, essa é uma ilusão compartilhada pelo Ocidente coletivo, algo que jamais se tornará realidade. Mudança na doutrina nuclear. A Rússia está prestes a modificar sua doutrina nuclear, uma mudança impulsionada pela análise das ações do Ocidente na operação militar especial na Ucrânia. Sergei Ryabko, vice-ministro das Relações Exteriores da Federação Russa, revelou essa informação em uma entrevista à TASS. Ryabko destacou que a revisão da doutrina nuclear está em uma fase avançada, com uma direção clara para sua reformulação. Esta mudança, segundo ele, é uma resposta às ações dos adversários ocidentais e ao desenvolvimento dos conflitos nos últimos anos, incluindo o cenário na Ucrânia. Embora o processo de revisão esteja em andamento, ainda não há uma data definida para a conclusão das novas diretrizes. O tempo para concluir este trabalho é uma questão bastante difícil, considerando que estamos tratando dos aspectos mais críticos para garantir nossa segurança nacional, observou Ryabko. O presidente russo, Vladimir Putin, já havia mencionado anteriormente que a doutrina nuclear poderia ser ajustada conforme a necessidade. Agora, o ajuste está em fase de execução, refletindo a intensidade das tensões internacionais. Ucrânia entrega a lista de alvos russos aos Estados Unidos. O ministro da Defesa ucraniano, Rustem Umerov, entregou aos altos funcionários dos Estados Unidos uma lista de alvos russos que a Ucrânia deseja atingir com mísseis ATACMS de longo alcance. A delegação ucraniana está em Washington para reuniões com o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, e outras autoridades ocidentais. Kiev afirma que as restrições ao uso de armas de longo alcance estão sufocando seu esforço de guerra, e os Estados Unidos já alertaram que o levantamento dessas restrições poderia tornar mais grave o conflito. A lista apresentada por Umerov
inclui campos de aviação utilizados pelos militares russos para lançar ataques contra centros populacionais em toda a Ucrânia. Os alvos estão dentro do alcance dos mísseis de longo alcance, e Kiev insiste na suspensão das restrições ao uso de ATACMS para proteger seu povo e infraestrutura. Em junho, os Estados Unidos permitiram que a Ucrânia atacasse alvos militares russos do outro lado da divisa, mas mantiveram a proibição de ataques no interior da Rússia com armas de longo alcance, como o ATACMS. Enquanto Kiev pressiona por mais autonomia no uso dessas armas, a dinâmica da guerra continua a evoluir, e a resposta da Rússia a essas novas estratégias pode ser decisiva para o futuro do conflito. O tempo agrava as negociações com a Ucrânia. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, alertou aqueles que tentam obstruir as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia que as conversas se tornarão mais desagradáveis à medida que o tempo passa. Lavrov lembrou que o presidente russo, Vladimir Putin, havia sugerido possíveis negociações há 1 ano e meio, afirmando que não havia objeções da parte russa. Os adversários devem compreender que quanto mais demorarem, mais difícil será chegar a um acordo sobre qualquer coisa. Foi fácil chegar a um acordo em Istambul, menos de 1 mês após o início da nossa operação militar especial, mas a Ucrânia não o quis, disse Lavrov em uma entrevista à RT-TV para o documentário Pontes para o Leste. O ministro dos Negócios Estrangeiros russos também deixou claro que a adesão da Ucrânia à OTAN não é negociável, e que nenhum acordo da União Europeia será aceito quanto ao pedido da Ucrânia de usar armas ocidentais para ataques profundos na Rússia. À medida que a complexidade das negociações aumenta, e as tensões permanecem elevadas, o futuro das relações entre as nações envolvidas parece mais incerto do que nunca, deixando a comunidade internacional em alerta máximo para os próximos desdobramentos.